Olá a todos, queridos pais e todos os responsáveis, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo, espero que todos estejam bem, tá bom? Passando um pouquinho aqui para avisar um pouco como foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos hoje um pouco de matemática dentro desse livro, tá bom? Baby Quer Mais. Foram aulas bem relevantes, trabalhamos um pouco também fora de matemática, trabalhamos educação física, vimos um pouquinho aí com eles muitas atividades aí junto com a professora Luciana de educação física. Foi algo bem relevante para a vida deles no dia de hoje, tá bom? Vamos lá então. Nós trabalhamos hoje essa atividade aqui em sala de aula, da página 18, tá? Trabalhamos um pouquinho a parte de recorte, onde eles tiveram que recortar das páginas finais, né? As atividades, né? E colar nesses espaços aqui abaixo. Tanto aqui quanto aqui. Aqui eles tiveram que colar saquinhos, né? Que tem mais bolas para o que tem menos bolas. Então eles tinham alguns saquinhos da outra página que eles recortaram e tiveram que colar aqui do mais para o menos, tá? Ou seja, eles colaram, por exemplo, tinha 6 bolinhas no saquinho, tiveram que colar aqui, o outro tinha 4, o outro tinha 2 e o outro tinha 1. Então, sempre do mais para o menos. E aqui tinha uma atividade também com alguns peixinhos dentro do aquário, tá? Ou seja, do menos para o mais, tá? Então, eles colaram aqui. Com menos peixinhos, tinham com um peixinho, 2 peixinhos, 3 peixinhos e 4 peixinhos. Então eles tiveram que colar também as atividades aqui nesse espaço, tá? Então eles fizeram essa sala de aula, tiveram que recortar, trabalhando um pouquinho a coordenação motora fina deles ali na hora de recortar a atividade, tá certo? Inclusive eu pedi para aqueles pais que alguns estudantes não tinham material ainda, a tesoura, por exemplo, cola, para mandar, tá? No estojo. Aqueles que puderem já ter amanhã seria importante, que a gente vai trabalhar um pouco essa questão de recorte em sala de aula, tá bom? E eu conto com vocês aí, tá certo? Então vamos lá, essa foi a atividade de hoje. E esta aqui também foi uma que eles realizaram, tá? Onde eles tiveram o primeiro passo, levar o gatinho até o local do seu pratinho ali para poder estar comendo ou bebendo alguma coisa, tá bom? Então alguns tiveram que trabalhar o raciocínio lógico. Uns vieram por aqui, ó, tentando traçar o caminho e viram que aqui não tinha jeito, não tinha como passar. Então tiveram que apagar, né, e voltar de novo na forma das tentativas, tá? Foi muito interessante que eles foram na tentativas dando essa total autonomia para os nossos pequenos aí, nossos alunos, tá bom? E aí outros conseguiram chegar até o final. E essa próxima atividade de baixo, essa daqui, eles tiveram que descobrir um pouco algumas situações aqui nessa cena, tá? Por exemplo, a atividade pediu o seguinte, ó, Tico tem o rabo curto. Então você tem aqui alguns cachorros. Então eles tinham que ver quais que tinham rabo curto, tá? Logo, eles tinham que ir por eliminatórias, né? Por exemplo, então esse aqui tem rabo longo, esse está fora, ok? Esse daqui tem rabo longo, esse aqui está fora. Então, quem sobrou com o rabo curto? Este e este. Pronto. Então, já eliminou 2 cãozinhos aí que não tem rabo curto. E aí, tinham que descobrir o seguinte também. Ó. Olhando aqui o nosso texto, tá aqui. Ó. Tico está embaixo do banco. Logo, né? Tico está embaixo do banco. Se Tico está embaixo do banco, quem está em cima do banco está também eliminado. Então, esse daqui está em cima do banco, está eliminado. Se ele está eliminado, então o que me sobrou foram esses 2 cãozinhos aqui que estão embaixo do banco que tem rabo curto. E aí, a última parte do texto diz o seguinte, olha, tudo questão de análise, tá bom, pais? Ó, Tico não é preto, então, ó, o único cachorrinho que é preto é esse daqui. Então, se Tico não é preto, quem é Tico então? Tico é esse cachorrinho aqui, que é o cachorrinho branco. Vou até pegar uma cor de caneta azul aqui, ó. Esse aqui é o correto. Então, esse aqui é o Tico, ó. Esse cachorrinho aqui. Então, esse aqui, ó, ele está eliminado também, porque ele não é o cachorrinho que estamos procurando, tá? Então, não é esse daqui também. Tudo bem? Então, eles fizeram essa atividade de sala, podemos debruçar em cima disso, tá? Eles entenderam o que é em cima, o que é embaixo, tá? O que está em cima, o que está embaixo, o caminho, o percurso aqui dentro dessa atividade do gatinho, tudo isso dentro de um propósito aí dentro da matemática, tá bom? E aí, essas são atividades que nós iremos fazer ainda em matemática, mas eu quero ir para a atividade que foi para a lição de casa, tá bom? Nós temos aqui, pais, o seguinte, dentro daquilo que a gente aprendeu em sala de aula, em algumas aulas e também na aula de hoje, tá?
pinte o número que corresponde à quantidade de elementos do conjunto. O que é conjunto? Conjunto, olha, é esse, tá vendo dentro desse espaço aqui, ó? Aqui é um conjunto. Dentro desse conjunto nós temos algumas coisas. Aqui tem algumas balas aqui dentro. Quantas balas que eu tenho aqui? Vamos contar comigo? Olha só, que interessante. Nós temos aqui, deixa eu pegar o marcador. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas, tá? Vou dar a dica desse primeiro aqui para vocês conseguirem fazer os demais, tá bom? Então eu tenho 6 balas aqui, eu contei, tem 6. Agora tem que olhar nos números aqui, qual número desse que representa o 6? É esse daqui? Não, não é esse, aqui é o número 5. É esse daqui? Não, não é esse daqui, que esse aqui é o número 7. Ou será esse daqui? Sim, é esse. Esse aqui é o número 6. Então você vai pegar e pintar o número 6 aqui, ó. Tá certo? Pintou o número 6. Pronto, está feita essa atividade. Então você vai fazer isso com os demais. Aqui você vai contar quantos pirulitos tem e vai marcar aqui e pintar qual que é o número correspondente. Aqui os docinhos, aqui as pizzas, né? Aqui o chocolate, aqui também os outros pirulitos, aqui os morangos, aqui as peras, as bananas, né? Aqui também com essas laranjas, aqui também com os abacaxis e aqui com as melancias. Então você vai contar a quantidade e pintar o número correspondente. Somente isso nessa atividade, tá bom? Essa próxima atividade, queridos pais, é assim. Nós temos, para vocês passarem para os estudantes, até para eles assistirem esse vídeo junto com vocês, tá bom? Temos aqui um gráfico. O que é um gráfico? Esse, onde tem esses números aqui e essas barrinhas pretas aqui, ó, tá? Essas barrinhas pretas representam algumas quantidades das crianças, o que elas possuem. Veja só. Veja abaixo o gráfico com a quantidade de figurinhas que as crianças têm. De cada criança. Figurinha de cada criança. Então tem aqui essa garotinha aqui, ó, que tem esse lacinho na cabeça. Se você olhar aqui no gráfico, ela tem 8 figurinhas. Ok? Essa criança tem 8 figurinhas. Olhando essa outra criança aqui, ó. Essa menininha, ela tem aqui, seguindo aqui, ela tem apenas 4 figurinhas. Voltando, olhando essa outra criança aqui, ó, subindo aqui, olha onde termina o dela. Ela tem agora 6 figurinhas. Voltando, olha, 6 figurinhas. Olhando esse outro aqui, ó, ele tem, esse outro garoto de óculos, ele tem 10 figurinhas. Tá vendo aqui o número 10? 10 figurinhas. Voltando, olhando essa menininha aqui com esse cabelinho amarrado, aqui com 2 lacinhos, ela tem 6 figurinhas. 6 figurinhas. Voltando, olha, tem 6 figurinhas. E esse último aqui, ó, esse outro garotinho, ele tem aqui 2 figurinhas. Tá vendo? Apenas 2 figurinhas. O que você vai fazer? Você vai olhar agora, dentro dessa atividade, olha essa daqui, ó. Olha o que está escrito aqui nessa parte, ó. Pinte a criança que possui mais, né? Deixa eu pegar aqui para marcar direitinho, para vocês entenderem. Que possui mais figurinhas. Você vai olhar aqui no gráfico qual dessas crianças que possui mais figurinhas aqui. Então você vai pintar a criança que possui mais figurinhas, tá? Só pintar a criança que tem mais, tá bom? É só você olhar no gráfico. Aqui é a 2, aqui é a seguinte, né? Pinte a criança que possui menos figurinhas. Quem tem menos figurinhas aqui? Então você vai olhar no gráfico e vai olhar qual criança que tem menos figurinhas, tá bom? E aí você vai olhar, pinte as crianças que possuem a mesma, ó, crianças, aqui já está dando a dica no plural, as crianças que possuem a mesma quantidade, Então você vai olhar no gráfico, qual dessas crianças tem a mesma quantidade de figurinhas. Então você vai pintar aqui, ó, as duas crianças, são 2 crianças só, já estou dando a dica, que tem a mesma quantidade de figurinhas, tá bom? Agora, olhando aqui no último, veja a criança abaixo e marque quantas figurinhas ela tem. Então você vai olhar essa criança aqui, ó, olha lá no gráfico. Olha aqui no gráfico. Essa criança, ó, olha essa mesma aqui, ó. Você vai ver quantas figurinhas que ela tem. Vai colocar o número de figurinhas que ela tem aqui em número, tá bom? Então é isso, queridos. Termino aqui essa explicação. Eu quero contar com vocês, tá certo? Nesse desempenho, tá? Que as crianças estão tendo. Essas atividades que elas estão levando para casa, eu estou percebendo que estão retornando todas. Agradeço
a vocês pais pelo empenho em casa, pela dedicação, tá? Isso tem sido muito bom para o nosso trabalho em sala de aula. Eu continuo contando com o apoio de vocês, tá certo? No que precisarem, podem contar comigo também, estarei à disposição. Um grande abraço a todos.